E aí, senhores, tudo tranquilo? Tudo suave? Bora lá, continuando, água tomada, né? Calor não passado, minha vida é passar calor. Mas bora lá então, ó. A gente vai começar aqui a parte então dos biomas que são complexos, né? E a gente começa pela caatinga, né? A caatinga então que é muito típica do Brasil, né? É o nosso semiárido. Então, o semiárido nordestino vai ser exatamente a caatinga. Eu coloquei esse mapinha aqui só para que vocês observem o tanto que é grosseiro quando você fala que a caatinga está no Nordeste. Então, na verdade, a caatinga ela está em uma região do sertão nordestino. Então aqui, ó, todo o mapinha colorido aqui é o Nordeste. A primeira faixa é a zona da mata, onde está a Mata Atlântica, né? O Agreste vai ser uma região de maior altitude e vai ser a transição então entre a Mata Atlântica e o sertão nordestino. A região do meio norte é a região que vai contar então com a Mata dos Cocais, né? Então, beleza, ó. O sertão nordestino, portanto, é onde fica a caatinga, né? A gente vai ter então nessa região um chamado Polígono das Secas, beleza? E aí a gente vai ter as plantas que são xerófilas. O que que vem a ser uma xerófila? Anota aí, ó. Xerófila é uma planta que necessita de pouca quantidade de água para sobrevivência. Então ela é adaptada a sobreviver com pouca água. Isso não quer dizer que se você colocar muita água nela vai fazer mal para ela. Não, ela é adaptada a regiões que têm pouca água porque ela consegue sobreviver bem nessas regiões, né? Se tiver muita água, sim, essas plantas podem até morrer. Por quê? As xerófilas elas vão ter mecanismos exatamente para conseguir corrigir essa pequena presença de água, né? Um exemplo de xerófila são as cactáceas, ou seja, os cactos. Se você tem um cacto que é de uma região bastante seca, né, tipo do sertão nordestino, e você vai lá e põe água nele todo dia, ele apodrece, porque ele vai acumulando água, acumulando água, acumulando água. É tipo aquela coisa, né? Ele nunca viu tanta água assim. Toda água que ele pega, ele segura com ele, né? Se você vai pôr muita água, ele não sabe, ele não tem medida para parar, beleza? A gente tem também aí no meio da caatinga algumas outras plantas que não são cactáceas, tá? As cactáceas são cactos. Mas a gente tem algumas outras plantas que também são xerófilas. E elas contam com alguns mecanismos para reduzir a perda de água para o ambiente. Então imagina, lá no sertão nordestino, uma planta que não é um cacto, o que, que ela vai fazer? Bom, ela simplesmente vai contar com um mecanismo que se chama caducifólia, né? O que, que vem a ser esse mecanismo, essa prática, digamos assim, que ela desenvolveu? Ela mata suas folhas, né? Então, uma planta que é caducifólia, caducifólia vem de caduca, né? Por isso que tipo, quando o povo fala, oh, esse velho tá ficando caduco. Caduco quer dizer que, tipo assim, que ele cai, né? Então, exatamente, uma planta que é caducifólia, ela derruba suas folhas, ela mata suas folhas, tá bom? E isso, então, vai fazer com que a planta não perca tanta umidade pela folha para o ambiente. Então, o que, que ela faz? Nos períodos que está há bastante tempo sem chover, ela mata suas folhas. Ela fica lá só o galinho. Ou seja, ela vai depender exclusivamente da raiz dela, que vai ser bastante profunda para buscar a umidade que está lá no subsolo, beleza? Algumas plantas também são acicofoliadas, né? Ou seja, elas têm espinhos. Então, ó, essa é a região do bioma da caatinga, só que esse é o original. Não vai achar que lá também não tem desmatamento. Olha só, que baita desmatamento que nós temos também aí em toda essa região.
né? O laranjinha é o ecótono, né? As áreas de transição, beleza? E a caatinga vai ser o cinza e esse amarelo meio laranjado aqui, né? Então, olha só, essas áreas aqui grandes, aqui abertas, são de desmatamento mesmo, beleza? Então, essa aqui, ó, é a imagem típica lá do sertão nordestino, né? Você tem cactáceas, só que não são só cactáceas. Essas outras árvores aqui também, elas são xerófilas, né? Você bem pode ver, elas não são cactos, né? E elas, tá vendo? Elas mataram suas folhas, beleza? Por quê? Para não perder umidade pro meio, pro ambiente. Olha só que bonito, né? Aqui as árvores estão com as folhinhas, ou seja, deve ter chovido há não muito tempo, né? Porque senão elas já teriam matado ali suas folhas, beleza? Deixa eu voltar. Então, o que vai ocorrer? Ó? Nessa região do sertão nordestino, o solo é raso. Por que o solo é raso? Porque você tem bastante calor para decompor, lembra da rocha matriz? Né? Você tem bastante calor, então as reações químicas vão ocorrer rapidamente, vão ser aceleradas pelo calor. Mas acontece que não tem água. E se você se lembrar do que a gente já viu, todo solo, para ser profundo, ele precisa de calor e de umidade, né? Então, as regiões que são muito frias, o solo não é muito profundo. Nas regiões que não chove muito, o solo também não vai ser muito profundo. Então, o solo é raso. E as plantas aí, todas elas têm raízes profundas para buscar a umidade ao máximo. Nessa região ocorre o processo que é chamado de seca verde. O que é seca verde? Seca verde é exatamente essa imagem, tá vendo? Ó? O cara plantou milho, mas você pode ver que você não acha que as espigas de milho, o milho ficou todo pequenininho, né, meio falho aqui. Por quê? Exatamente porque choveu, mas não choveu o suficiente. Então, você não vai ter uma boa produção. Quando o cara vai olhar lá no pé do milho, tá vendo? Isso aqui a gente chama de boneca. Por quê? Porque é um milhozinho que ele cria o cabelinho aqui e tal, né? Então, tipo assim, quando fala, o milho começou a embonecar, quer dizer que o milho já está começando a atingir a idade madura para você conseguir colher. Mas olha o tamanhozinho disso aí, né? Ou seja, o pé não conseguiu produzir espigas de milho, né? Pode ver, ó, esse aqui é o único que tem, tá vendo? Esse aqui não tem, esse outro aqui também não tem. Ou seja, o milho ele só conseguiu umidade para sobreviver, ele não conseguiu produzir o milho, né? A espiga certinho. Essa imagem aqui, ó, você bem pode ver, né? O cara vai andar um rolê de Harley Davidson. Mentira, né? Isso aqui é um típico criador de gado do sertão nordestino. E por que, mano, que ele usa essa roupa toda de couro? Ó, pode ver, meu, a blusa dele parece que é uma armadura, né? É exatamente porque a gente tem muitas espécies que são acicofoliadas, ou seja, elas têm espinhos. Cadê? Aqui, ó, algumas acicofoliadas. Então você tem muitos espinhos. Para o cara andar a cavalo no meio da vegetação, ele vai precisar de proteção, né? Tanto é que boa parte dessas vestimentas, a blusa tem tipo uma proteção inteira aqui para a mão, que é quando o cara vai pegar na rédea do cavalo, né? O espinho pode bater na mão dele, então tá protegida com couro também, beleza? E isso aqui, essa imagem é relacionada ao desmatamento aqui da região, né? Como que ocorre esse processo de desmatamento? Esse processo de desmatamento é o seguinte: quando você vai lá para as praias do Nordeste e tudo mais, vai suando, você compra, tipo, né, os Padre Cícero, né, de barro, um monte de coisa, os cangaceirinhos, né? Então, acontece que boa parte daqueles artefatos lá, a galera pega, derruba essas árvores aí, põe fogo e faz carvão. E o carvão é utilizado para queimar então esses objetos aí de barro, para que eles mantenham aí, então uma maior durabilidade. Beleza? Então esse desmatamento ocorre de modo muito intenso e sem controle, tá? Deixa eu só ver se tem uma imagem da desertificação. Não, não tem, é outra do carvão. Então você bem pode ver, ó, né? Crianças trabalhando aqui, né? Sem
nenhuma proteção ou coisa do tipo. O processo de desertificação ele vai ocorrer então na Caatinga exatamente devido à pequena quantidade de chuva que cai na região, né? Porque o clima é o semiárido. Então, logicamente que essa pequena quantidade de chuva vai acabar desgastando o solo a ponto de criar a desertificação. Beleza? O cerrado. O cerrado é a vegetação típica do clima tropical, né? É a nossa savana. Então, a savana que existe lá na África, ela é parente do cerrado. A savana também é do clima tropical, beleza? Então, as duas aí vão apresentar características bastante próximas. O cerrado vai estar na região central do Brasil, né? Ele é como se fosse a vegetação que conecta todas as regiões. Então, ele conecta com a Amazônia, com a Mata dos Cocais, aqui com o semiárido, né? Até aqui, ó, ele tem contato com a Mata Atlântica, aqui ele vai ter contato com a Mata de Araucária, né? Então o cerrado é bastante amplo mesmo, né? Digamos assim que seria a vegetação típica do Brasil, muito embora a floresta amazônica seja muito grande, beleza? O que nós teremos aqui? A gente vai ter nessa região as chamadas tropófilas, que são plantas que são adaptadas, deixa eu só tirar isso daqui, que são adaptadas então ao clima tropical, ou seja, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, e elas aguentam isso muito bem, muito tranquilo, né? Se não tivesse alguma interferência do homem. Porque a nossa interferência está exatamente aqui nessa imagem de satélite. Isso aqui são regiões com vegetação ainda, com cerrado, né? Mas pode ver 2008, né? E você pode ver, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas, todos eles com um grande desmatamento. Acontece que no Brasil hoje, uma das regiões que mais cresce, falando sobre agricultura, é a região chamada de Mapitoba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, exatamente esse círculo aqui. O que tem aqui? O cerrado, né? Então o cerrado ele sofre muito com esse desmatamento, principalmente para a produção de soja e criação de gado, né? Quando a gente fala do agronegócio no Brasil, o agronegócio é quem faz o rapa no cerrado, além, logicamente, de ser um dos grandes responsáveis aí pelo desmatamento da floresta amazônica, né? Por isso que tem todas aquelas propagandas, o agro é pop e tudo mais, né? Muito embora o cerrado seja uma vegetação bastante rústica, ali com 6 meses, né, de redução de chuva, né, pelo menos uns 4 meses aí bastante críticos, sem chuva mesmo, a gente chama essa região de berçário de nascente ou berçário das águas. Por quê? Nessa região do cerrado, então, a gente vai ter a nascente de vários rios muito importantes aqui no Brasil. Por exemplo, o Rio Xingu, o Araguaia, o Tocantins, o Parnaíba, o São Francisco, o Jequitinhonha, o próprio Rio Paraná, né? O Rio Paraguai, todos eles então nascendo nessa região do centro do Brasil, beleza? E é lógico, se você aumenta o desmatamento, você diminui a capacidade de armazenar água no solo, né? Então, logicamente, que esses rios vão ser diretamente afetados, beleza? Me desculpe. Então, isso aqui é uma outra imagem, só para que a gente tenha uma noção melhor, né, do desmatamento em si, que vem ocorrendo de modo contínuo. Vamos ver se tem mais uma. Não tem. Mas isso aqui é uma imagem do cerrado, né? Isso aí deve ser lá perto de Corumbá. E note você que é muito bonito mesmo, né? A gente tem as imagens da savana, vários documentários lá e tudo mais, mas principalmente porque as terras não são ocupadas e coisas do tipo. Aqui no Brasil elas são todas ocupadas. E é lógico que isso tem um impacto direto na natureza, né? Por quê? Como é que você vai fazer aí a migração de algum bicho, alguma coisa do tipo? Você não tem um monte de propriedade no meio, o bicho não consegue nem migrar. E é lógico que as grandes quantidades de animais aí silvestres que fazem migração, a gente já matou quase todos eles, né? Já ficou tão reduzido que não tem o menor problema. Então, olha só, é muito bonito, né?
uma região aí com algumas formações, alguns morros, alguns altiplanos, né? Mas uma região muito, muito bonita mesmo, né? Isso aí deve ser finalzinho do verão. Por quê? Porque você já nota que a vegetação está começando a ficar meio amarelada, né? Está começando a ficar meio seca. Beleza, deixa eu só botar essa imagem aqui para a gente fazer a descrição então dessa paisagem. Essa árvore aí é uma das árvores mais típicas dessa vegetação. E você bem pode ver que parece que tem algum problema com ela, né? Os galhos são todos tortos, né? Olha que estranho, né? Olha a casca, que grossa que é a casca, ó, né? Todas essas características estão relacionadas a um fato muito interessante. Essa vegetação resiste a queimadas. Então, se passar uma queimada, não pode ser muito intensa nem muito duradoura, ela resiste, ela consegue sobreviver. Então, ó, o que que ocorre? Esses galhos tortuosos, não sei se vocês já viram em biologia, né? Deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Deixa eu só ver. Ah lá, eu coloquei aqui, ó. Nossa, bem fora de ordem, hein? A gente tem a chamada gema apical nas plantas, né? Essa gema apical, ela vai dar a direção de para onde o galho vai crescer. Beleza, ocorre o seguinte, ó, quando você queima a gema apical, ela vai parar de crescer. Falou, opa, peraí que essa direção estava errada. Aí as gemas auxiliares que vão ampliar esse crescimento. Por isso a árvore ia crescer reta, ela pum, deu uma torcidinha. Aí depois queima de novo, pum, ela torce tudo de novo. Então ela vai virando, 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 né? Até ficar assim tão torta desse jeito. Nossa, então aqui várias queimadas, né? Várias queimadas, várias queimadas. Né? Ocorre o seguinte, na região do Cerrado, é até comum que ocorram algumas queimadas naturais. Só que o grande problema é que o homem causa várias queimadas, né? Por quê? Porque ele acha que isso vai revigorar o solo. Não sei de onde esses jumentos tiraram essa ideia. Porque quando você queima a vegetação, você queima junto a primeira camada do solo. Lembra? O horizonte O. E isso vai deixar o solo mais fraco, né? Então, essas árvores aí que tem a casca grossa, ocorre o seguinte, é como se a sua pele fosse muito grossa. Você queimou, o que que faz? A pele vai cair e daí ela volta a crescer. Mas você mesmo de verdade não ficaria queimado, né? Mas nós não temos a pele muito grossa, infelizmente. Essas árvores têm, então elas vão jogar fora a casca queimada e vão produzir mais casca para se manter protegida, né? Devido ao clima tropical, esses solos eles também são ácidos, né? Porque eles passaram pelo processo de lixiviação, ou seja, de lavagem. Então, durante o verão, todo ano que chove muito, leva embora os nutrientes do solo. Então, esses solos vão ser naturalmente ácidos, o que vai necessitar, então, quando o cara vai plantar ou vai utilizar esse solo aí para agricultura, ele precisa jogar calcário. Então, daí o solo fica neutro e aí eles conseguem produzir certinho, né? Então, olha só, bastante típica aquela árvore lá que eu tinha falado. Você tem também gramíneas aí associadas, né? As árvores não vão ter uma altitude assim muito grande, né? Elas não são tão altas e vão bater ali mais ou menos uns 3 metros de altura as maiores, tá bom? 3 metros, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, árvores e arbustos associados estão no máximo 10 metros de altura. Só que mesmo assim é até meio raro você ver uma árvore de 10 metros de altura, né? E daí a gente tem também aqui nessa vegetação as raízes muito profundas, né? Tem gente até que fala que é uma floresta invertida, né? Mas enfim, ninguém vai ficar conseguindo olhar pelo solo. Mas as árvores vão possuir então raízes bastante profundas, tá? Essa imagem aí não é real, é uma ilustração, tá? Elas têm as raízes bastante profundas para conseguir se manter durante os 6 meses de seca, né? Por isso então que elas são tropófilas, ou seja, elas são adaptadas a isso, beleza? Aqui da gema apical que a gente já viu, né? E olha só, isso aqui já seria no período seco. Algumas dessas plantas aí, dessas árvores, elas são caducifólias, ou seja, tá vendo? Elas estão
tudo sem folhas, né? Olha a casca que grossa, exatamente para conseguir se proteger das queimadas. E quando uma queimada ocorre, né, você bem pode ver, ó, isso aqui queimou, tipo, que seja uma semana. Olha só a vegetação já verdinha aqui crescendo, né? Isso acaba, então, enganando as pessoas que não têm um grande conhecimento sobre solo e coisas do tipo, né? Por quê? Porque, na verdade, essa planta aí, ó, ela já saiu aqui, ó, mandando as sementes dela, porque é tipo, é a última saída dela, né? É o modo sobrevivência. Se isso aí não der certo, ferrou, né? A região, então, toda muito, muito, muito agredida pelo agronegócio, né? Essa região aí, com certeza, foi toda desmatada, né? Para você conseguir produzir essa imensa quantidade aí de soja, beleza? A agricultura também, né? Bastante desenvolvida, então essa região, né, que vai acabar ameaçando a expansão da produção do agronegócio, que vai acabar ameaçando então esse bioma, essa vegetação, beleza? Aí, ó, um outro fato também é que junto com a região norte, a região centro-oeste é a região que mais possui crescimento da população. Então, a norte, 1940, 1,6% da população, ou milhões, acho que é milhões, né, milhões de habitantes. E aí, em 2010, 15,9 milhões de habitantes. Centro-oeste, 1,1 em 1940, e em 2010, 14,1 milhões de habitantes, né? Ou seja, isso também vai acabar ampliando aí o desmatamento em toda essa região. O Pantanal, ele basicamente ele é o cerrado, mas no Pantanal a gente vai ter a maior planície alagável do mundo, né? Então, olha só, é uma região bastante plana, pode ver que a água aí parece que ela nem sabe direito para onde que ela vai, né? Por quê? Porque é uma região bastante plana. E daí a gente vai ter aí no Pantanal as formações dessas lagoas que são chamadas de baías, né? Tipo assim, durante o período de seca, você passa aí, né, imagens aéreas, você vê essas lagoas todas secas, né, essas baías aí todas secas. Fica parecendo que um ET veio e fez um monte de campo de pouso e decolagem, né, de disco voador. Mas não, tá? É bastante típico então dessa região. Por quê? Porque ela é muito plana, né? E daí ocorre o seguinte, ó, tá vendo? Esse aqui, o mapinha não ficou muito bom, né? Mas enfim, foi o melhorzinho que eu achei. Então aqui está o Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? Por quê? Porque fica na região sul do Mato Grosso do Sul. E nós teremos então essa região como sendo um grande mosaico, né, de vegetações. Pulou já? Então, ó, o que vai ocorrer? Nas regiões mais próximas dos rios, você acaba tendo a vegetação de grande porte, tipo a floresta, né? Nas regiões mais distantes, você pode ter até o cerrado, né? Você pode, na verdade, acabar tendo até uma vegetação muito parecida com a caatinga. Por quê? Porque no período de chuva, nas regiões mais altas, a água desce toda, né? Nos períodos de seca, aí fica igualzinho o sertão nordestino, tá? Então a gente chama o Pantanal de mosaico de vegetações, beleza? Logicamente também a agricultura e a pecuária destroem e muito toda essa região. Fica tranquilo, respira fundo que a gente tá quase acabando. Eu já tô suando pra caramba. Os campos gerais, pampas ou pradarias brasileiras, né, vão estar então no sul do Rio Grande do Sul, né? É uma vegetação formada basicamente por gramíneas, por isso se chama campos. Nossa, olha que baita campo! Então, na verdade, essa região ela é uma região natural. Se você se lembrar em história, quando nós estudamos lá a ocupação do território brasileiro, a região sul do Rio Grande do Sul é de criação de gado desde sempre. Por quê? Você olha isso, meu, a única ideia que vem é ou os Teletubbies, lembra dos Teletubbies? Vocês não tinham nem nascido. Ou criar gado, né? Criar gado. Então vamos criar gado. E daí, ó, né, logicamente que toda essa região vai ser utilizada para isso. Existe produção agrícola? Existe, né?
Mas principalmente o que se nota é o seguinte, ó. Tá vendo? O cara que tá aqui andando a cavalo, tal, isso aqui com certeza, essa região aqui, ó, é de criação de gado. Isso aqui me parece uma lavoura, um plantio, sei lá, de soja, né? Mas aqui, o que é notável? Quando você tem uma determinada criação de gado, por exemplo, se é para engorda, você tem um determinado tipo de gramínea que é mais indicado. Se é para tirar leite, tem um outro tipo de gramínea que é mais indicado. Então, o que é muito comum ocorrer? Os caras vão lá e eles reformam o pasto, eles matam a pastagem que está lá e plantam um novo tipo de gramínea. Isso é considerado desmatamento, né? Por quê? Porque você está alterando então a paisagem, né? Aqui então, ó, a localização no sul do Rio Grande do Sul, né? Nessa mancha aqui, que a gente vai ter também. Ô louco, eu não coloquei aqui. Deixa eu ver. Nossa, ah tá, ó. Só para explicar para vocês, esses morrinhos aqui, ó, não são assim tão elevados, são bem arredondadinhos, são chamados de coxilhas, tá vendo? São colinas então bem suaves, né? E logicamente acabam marcando muito bem essa paisagem, beleza? Os mangues são os últimos, né? Depois tem um outro que eu vou só mencionar, só para vocês ficarem sabendo. Os mangues, o que vem a ser o mangue? O mangue é uma vegetação que fica na desembocadura dos rios, ou seja, é na foz do rio, contato do rio com o mar, né? O mangue vai ser essa vegetação aí que tem as raízes aéreas, né? Então as árvores parece que elas estão com nojo de ficar lá no mangue, né? E é bem isso mesmo, por quê? Porque o mangue fede muito, mas principalmente porque você tem muita água ali então que acaba tomando e essas raízes elas não vão lidar muito bem, principalmente com essa água. Por quê? Ó, tá vendo aqui, ó? São halófitas essas plantas, aquelas árvores ali, essas aqui, ó, são chamadas de halófitas. O que vem a ser halófita? Halófita, anote, é uma planta que consegue então resistir a uma grande concentração de sal, né? Ou seja, como é água do mar, essa planta vai estar em contato direto com o sal. Eu não sei se você já observou, mas tem uma planta só que lida muito, muito bem com sal, que é o coqueiro. Por isso que na praia você pode ver coqueiros. Porque ali, como tem a água do mar vai estar constantemente ali jogando sal na areia e tudo mais, e o coqueiro consegue lidar muito bem com esse sal aí presente no solo. As árvores do mangue, por exemplo, elas criaram essa adaptação, que elas vão ter as raízes aéreas, né? Elas são aéreas porque elas basicamente elas conseguem respirar, né? Elas são chamadas de pneumatóforas. O que vem a ser uma raiz pneumatófora? Essa terminologia, esse sufixo aí, fora quer dizer que se alimenta, né? Pneumatófora quer dizer que ela se alimenta de ar. Então, na verdade, ela consegue basicamente respirar, né? E consegue obter aí alguns nutrientes através disso, né? O mangue, então, ele não é muito bem visto porque ele cheira mal, fica o barro ali parado, ele fede, ele praticamente ele apodrece, né? Então ele fede muito e como fica muita água parada, tem muito inseto. Então uma das saídas aqui encontrada pelo ser humano extremamente inteligente, né? É brincadeira, é muito burro isso. É fazer o chamado aterramento. O que é o aterramento? O aterramento é jogar terra por cima, né? Tá, então fede, tem um monte de água parada, joga terra por cima disso aí tudo que para. Para mesmo, e você mata um bioma. Não, mas nem é tão interessante assim. Então, na verdade, os mangues, como eles têm água ali parada e tudo mais, isso vai criar uma possibilidade que quase não existe no alto mar. A maioria dos peixes vem, botam ali seus peixinhos, né? E daí, enquanto eles são pequenininhos, eles ficam no mangue, porque o mangue é uma área protegida, né? Que os peixes de grande porte não conseguem entrar. Então eles ficam ali até obter um tamanho maior.
E exatamente quando o homem faz isso, ele acaba com esse berçário natural aí dos peixes, né? Ou seja, é bem burro fazer o aterramento, então, de um mangue, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, putz, bati no mouse sem querer. No Rio de Janeiro, a gente tem alguns bairros que foram aterrados, bairros nobres, inclusive, que foram aterrados, né? Por exemplo, Cancún. Cancún é uma cidade que foi construída, planejada em cima de um mangue, né? Então era um mangue Cancún, beleza? E daí, só pra gente fechar, os mares de morros. Os mares de morros não são nem exatamente uma vegetação. Eu coloquei só para vocês ficarem sabendo que existe, tá? Ele fica na região da Mata Atlântica, né? Seria essa formação aí, ó. Fica num triângulo entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? É esse tipo de formação. Aí você pode até se perguntar, mas lá a vegetação não é Mata Atlântica? Mas daí meteram esse tema aí, né, mares de morros, com a formação aí mamelonar, ou seja, de meias laranjas, né, então você pode ver, ó, são todas colininhas, né, pequenininhas aí, né, mas uma formação bastante constante, uma área bastante grande assim, beleza? Ela vai estar presente, né, principalmente nessa região aqui entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Tranquilo? Logicamente que isso aqui é a Mata Atlântica, né? Mas todas as regiões que a gente tem, então os morrinhos ali arredondados, chamam também de mares de morros, beleza? Pode ficar tranquilo, essa aqui quase não cai, quase não aparece nos vestibulares. É só para você ficar sabendo que ela existe, beleza? Então, ó, matamos tudo de biomas do Brasil. Beijão, bons estudos aí para vocês e até mais. Tchau, tchau.